Buenas, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Pozo, sou atleta de elite e hoje eu vou te contar o segredo da elite para baixar o pace. Então, te inscreve no canal, já deixa o teu like para começar, fica nesse vídeo e roda a vinheta! Bueno, então vamos lá. Hoje eu tenho 15K de teste para fazer. Meu último teste da semana de testes, né? Na quinta-feira eu fiz 2 testes, um de 3.000 e um de 1.600. E hoje eu vou fazer o teste de 15K pra gente ver como é que tá o nosso rendimento, o nosso desempenho para poder projetar o próximo ano aí, 2026. Então hoje eu vou levar 2 sachês de gel, um com cafeína e um sem cafeína, de coco. Com pomposo aqui para tu aproveitar os géis da Forcel. E vou levar também a hidratação especial. Hoje eu vou colocar, eu esqueci de trazer o Ion, que é o novo repositor de sais da Forcel. Mas eu vou tomar o líquido tradicional, né? Me pergunta, quando é que toma? Toma no início, no meio, no fim. Eu tomo goles, pequenos goles no início, antes do aquecimento, vocês vão ver eu tomando. No meio também, durante o teste, a gente vai ver se vai ser necessário. Se bem que hoje tá bem úmido, bem quente, tá nublado, não sei como é que vai ser. E no final também para repor os sais que a gente perde no suor. Então, basicamente isso. Conforme a gente vai desenvolvendo o treino, eu vou ter contando qual o segredo da elite para baixar o pace. E pode parecer uma coisa simples, mas é o que vira o jogo e é o que virou o jogo para mim. Quando eu entrei na elite, foi quando eu entendi esse tipo de coisa que eu vou te contar nesse vídeo. Então fica nesse vídeo que tem conteúdo de valor hoje. Bora pra cima! Nas condições que tem. Se tu acha que a elite só baixa o pace porque treina mais, tu já começa errado. O verdadeiro segredo não está no treino em si, está em como a gente se compara. E existem 2 tipos de comparação que separam quem evolui de quem fica estagnado. Então tem a comparação interna e a comparação externa. E a comparação interna tem tudo a ver com a pergunta que o Gabriel me fez nesse momento. Ei, e o ritmo desse cara tu vem pra fazer a melhor marca, então, hoje? Quando o Gabriel pergunta a melhor marca, é a comparação do pace do meu resultado dos 15 quilômetros comigo mesmo na minha melhor performance da vida. Então essa foi a comparação que ele usou através dessa pergunta. Agora, tu imagina se ele tivesse me perguntado: tu vai correr mais rápido que o atleta X, que o atleta Y do Instagram? Imagina. E não é esse tipo de pergunta que tu faz para ti mesmo. Hoje eu tenho que correr mais rápido que o atleta X. Hoje eu tenho que correr mais rápido do que aquele cara que sempre me ganha na prova. Não é isso que tu normalmente faz? Pois é, esse é o tipo de comparação externa. Porque no fim do dia, a corrida é nós com nós mesmos, né? A gente tem que se superar a cada dia, a cada mesociclo, cada ano. E esse tipo de comparação com outra pessoa é injusta contigo mesmo. Porque tu tá pegando a régua de outra pessoa para fazer a tua análise, o teu desempenho, para ver o que tu pode fazer. E aí, às vezes, tu fica um pouco aquém do que tu esperava, porque tu tá usando uma base de comparação injusta contigo mesmo, que não é aquela que tu pode entregar. Então agora tu consegue entender a diferença da comparação interna com a comparação externa. Os atletas de elite sempre utilizam a comparação interna para fazer testes, para fazer análise de desempenho, para fazer análise de performance. Só utilizam a comparação externa na hora da prova, na hora da competição. E aí vai ganhar quem estiver melhor preparado.
Só que dentro da comparação interna tem um erro escondido que ninguém te fala, que é justamente o seguinte: tu se comparar contigo mesmo na tua melhor fase de desempenho da tua vida, sendo que tu não está nessa melhor fase nesse momento. Por exemplo, eu estou neste momento na 4ª semana de base, finalizando a 4ª semana de base. Seria injusto comigo mesmo eu me comparar com um teste de 15K que eu fiz no inverno, há 3 semanas antes da minha maratona, que foi o meu melhor resultado num 15 km, que eu corri para 46,31, pace médio de 3,6 por quilômetro. Seria injusto comigo mesmo eu me comparar com aquela performance de antes. Mas, Pozo, por que seria injusto se comparar contigo mesmo no teu pico de performance? Porque as variáveis são diferentes. Quando a gente tem variáveis diferentes, a gente também tem resultados diferentes. E nesse vídeo eu vou te falar quais são as variáveis que eu isolei, ou seja, que eu analisei para esse teste de 15K e que tu também pode utilizar nas tuas comparações internas, nas tuas análises dos teus resultados nos treinos e também nas provas. Antes de eu te contar quais são as variáveis, eu preciso que tu clique aqui primeiro no botão de like para me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e te inscreve no canal, que a maioria de vocês que assistem os vídeos por aqui não estão inscritos no canal. Então, clica no botão de se inscrever e depois tu continua assistindo o vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Concentrado hoje porque hoje é dia de 100%.
deixei o primeiro quilômetro inteiro na íntegra só para vocês terem uma ideia da pegada que foi esse teste. E como vocês podem ver aí, o percurso escolhido foi na beira-mar. Essa é a primeira variável que eu considerei como critério, o percurso. No teste A, eu fiz um percurso de voltas num quarteirão, lá em Santa Maria. Era sempre o mesmo local que eu escolhia para fazer os testes. Era uma variável que eu sempre isolava. Começava no mesmo ponto e chegava no mesmo ponto. Como eu moro aqui agora em Florianópolis, tive que criar um novo percurso de 15 km para padronizar. A escolha do percurso é uma variável muito importante porque entra vários aspectos: altimetria, terreno, vento, trânsito e por aí vai. Na altimetria, por exemplo, quanto mais plano for o percurso, melhor, porque as subidas e descidas dificultam o trajeto. Lá em Santa Maria, eu tinha um percurso plano, mas tinha alguma variação de altimetria. E como eu fazia por voltas, 15 quilômetros dava aproximadamente 18 a 19 voltas. Então eu passava por aquela subidinha 18 vezes, o que não acontece com o percurso que eu estou fazendo agora. Com relação ao terreno, meus testes de 15 quilômetros eu fazia no asfalto, mas também já cheguei a fazer na pista. Se for pista de brita, tu precisa fazer mais força e o resultado sai pior. Nesse percurso escolhido, pode ver que em alguns momentos eu preciso subir para a calçada, seja por causa de poça d'água ou por ter gente na ciclovia, trânsito de bicicleta, etc. Isso acaba atrapalhando um pouco. No percurso que eu estou tomando como base, eu perdi um pouco de velocidade nas curvas e em alguns locais também precisava subir na calçada para fazer melhor a tangente. Além disso, o asfalto, quando está novo, ele responde mais, pois tem mais aderência e é mais flexível. Lembra aquele teste de 15 quilômetros que eu corri a pace de 3,6? Pois é, na época tinham feito um recapeamento na via e o asfalto estava muito bom em um trecho de 300 metros. Eu conseguia ganhar muita velocidade naquele ponto. Pode parecer besteira, mas no alto rendimento, pequenos detalhes importam demais. Com relação ao vento, pelo fato de eu estar correndo na beira-mar, o vento é um fator muito importante e o percurso ele decide a orientação do vento. Por exemplo, eu fui 5 km para frente, depois voltei 5 km, fui 2 km para frente e voltei 2,5 km. Então, nesse momento que eu estou indo ou voltando, ou eu estou contra o vento ou eu estou a favor do vento. Se eu escolho fazer 7,5 indo e depois 7,5 voltando, é diferente de eu fazer nesse formato que eu expliquei para vocês, porque eu pego o vento por mais tempo. Como nesse dia tinha um pouco de vento, na volta, quando eu estava voltando, eu pegava o vento contra. Se em algum momento eu tiver que repetir esse teste, eu vou ter que cuidar isso. Se eu tenho que pegar e fazer no mesmo formato, ou se eu for fazer num formato diferente, que eu esteja consciente que essa variável está mudando e eu não estou isolando ela. Tu tá conseguindo perceber a importância das variáveis? O quanto isso é fundamental para a análise do teu treino? Tá percebendo que não é só pace, não é só a distância, não é só a velocidade? Tem muito mais coisa envolvida que impacta no teu resultado no teste que tu tá fazendo. Falando de percurso, qual o meu veredito?
O teste A ou o teste B? Com certeza o teste B foi mais difícil, principalmente pelo vento. Ou seja, se eu repetisse o teste passado nesse mesmo local, naquele mesmo dia 19 de janeiro de 2025, naturalmente teria saído um pouco pior. Vamos falar agora sobre o clima. Essa é a segunda variável que eu considerei. O clima tem relação com dois aspectos fundamentais: a temperatura e a umidade. A partir de 15 graus de temperatura, já começamos a perder rendimento por conta da temperatura. Temperaturas mais altas, com uma umidade alta, é o combo perfeito da dificuldade. 23 graus, com 50% de umidade relativa, dá a sensação de dia fresco, enquanto 23 graus, com 90% de umidade relativa, dá a sensação de estufa, abafamento. Por isso, é importante sempre analisar o clima dos testes. No teste A, o clima estava com 25 graus e umidade relativa de 88%. Estava bem abafado. No teste B, a temperatura estava 24 graus, com a umidade relativa de 90%, ou seja, um clima muito parecido com aquele que eu enfrentei no teste A. Então, sempre que fizer um treino, caso o teu aplicativo ele não tenha o registro da temperatura, no caso do Garmin ele tem, então eu consigo pegar depois. Mas se tu não tem, anota num bloco de notas, num planner, num Notion da vida, anota em algum lugar para que tu não esqueça dessa variável que é muito importante, ok? No meu caso, eu já mostrei aqui para vocês, eu utilizo o MetaTracker junto com os meus alunos e a gente registra todas as variáveis, tudo que impacta no nosso desempenho num planner que fica salvo para a gente poder sempre estar revisitando e entendendo como que foi cada teste, cada treino, e tudo isso que eu estou te passando aqui eu só consigo lembrar porque eu tenho anotado, porque está lá no meu planner, está dentro do meu MetaTracker. Se tu quer ter acesso ao MetaTracker também, primeiro link na descrição. Qual foi então meu veredito? Teste A ou teste B foi mais difícil sobre o aspecto do clima? Eu acredito que tenha sido teste A, porque correr na orla, mesmo quente e úmido, é mais agradável do que correr no centro de uma cidade do interior. A terceira variável que eu utilizei foi o corpo, ou seja, a composição corporal. No teste A, revisitando minhas anotações e vídeos, percebi que eu estava lutando contra o peso. Tinha recém saído das férias, estava com 1 ou 2 quilos a mais, com um percentual de gordura acima do que eu estou hoje. Esse é um fator que impacta o desempenho, porque quanto mais peso carregamos, mais energia precisamos gastar. Não estou falando só de massa, estou falando de composição corporal, massa magra. Agora eu estou com um percentual de gordura abaixo de 6%. No teste A eu estava com 8,5%. Lembrando, parece pouco, mas no alto rendimento é bastante coisa. Em relação à composição corporal, o teste que eu estava com a pior composição era o teste A. Portanto, a composição corporal é uma variável que está me favorecendo nesse caso.
Chegando no quilômetro 5, peguei meu primeiro gel para tomar, o gel de coco. Em intensidades mais altas, a reposição de carboidrato precisa ser maior, porque o organismo utiliza o carbo como fonte de energia imediata. Uma pergunta muito comum que eu recebo é se o gel de carboidrato engorda. É importante destacar que o gel de carboidrato não engorda por si só, pois ele é um suplemento energético para uso exclusivo durante exercício de intensidade mais alta ou de longa duração. O ganho de peso ocorre se o consumo for excessivo ou fora do contexto esportivo, gerando aquele superávit calórico, onde o carboidrato não utilizado é estocado como gordura. Esse foi o ponto de retorno no quilômetro 5, como eu havia comentado com vocês. A ida inteira foi a favor do vento e a volta toda contra o vento. A quarta variável utilizada, e essa pouca gente fala, é a resistência mental. É o resultado de quem treina a mente além do corpo, de forma intencional, aprendendo a lidar com os pensamentos sabotadores que aparecem quando a perna pesa e a dor aparece. Esse momento do treino foi o mais difícil para mim. O ritmo começou a cair por conta do superaquecimento do corpo e o vento ainda soprando contra para piorar a situação. Minha mente teve que estar muito forte para tolerar esse desconforto, e eu não estava nem na metade do percurso, o que torna tudo muito mais difícil. Sofrer no final é muito mais fácil do que começar a sofrer antes da metade. Todo mundo sabe disso. No teste A, eu ainda não tinha criado o desafio dos trunfos mentais, então não tinha as ferramentas certas para dominar a minha mente. Era tudo empírico e sem intenção. Já no teste B, eu já estou aplicando os trunfos do desafio e sei como dominar a minha mente quando sinto cansaço extremo. O pior erro aqui é ficar lutando contra a mente. Ela sempre vai ganhar. É a mesma coisa que eu te falar para não pensar num elefante cor-de-rosa a partir de agora. Eu acabei de instalar um pensamento que vai ser difícil de sair agora. Pensar em não sofrer ou tolerar o desconforto é a mesma coisa. Tu vai sofrer cada vez mais. Não é uma boa ideia. Eu já tinha te explicado nessa série do 29 com 29 o trunfo do sorriso e o trunfo da postura. Quem que colocou em prática? Já deixa aqui nos comentários para eu saber. Além disso, eu falei que iríamos começar o desafio dos trunfos mentais e vários de vocês comentaram que iriam participar. Então, chegou a hora. Passou o carnaval e o ano oficialmente começou. É hora de colocar em prática e eu vou participar junto com vocês. Então, se tu quer aprender como dominar a tua mente, eu criei esse desafio simples de 10 dias. Tu vai pegar um trunfo por dia e executar nos teus treinos. É realmente muito fácil. E no final dos 10 dias vai verificar visualmente o poder que a tua mente tem. Vai se sentir mais confiante e correr muito melhor com o controle dos pensamentos. Então, vou colocar o QR Code na tela e também vou colocar o link na descrição para que vocês possam acessar e começar o desafio hoje mesmo. Sobre a resistência mental, qual foi o pior teste? Com certeza foi o teste A, onde eu sofri bastante mentalmente. Nesse teste eu consegui tolerar muito mais o desconforto. Então, naturalmente, só por eu ter feito esse teste antes e ter passado por um processo de evolução contínua, de treinamento intencional, eu naturalmente iria ter um resultado melhor no teste B, porque eu estava mais resistente mentalmente. Até aqui falamos sobre 4 variáveis: o percurso, o clima, a composição corporal e a resistência mental. 3 delas são controláveis e apenas uma é não controlável, no caso,
o clima. As outras só dependem de ti. Escolher um bom percurso, melhorar a composição corporal e treinar a mente. Agora, vamos entrar para uma quinta variável que não depende só de ti, que é a variável social. E aqui eu quero citar alguns aspectos, como apoio familiar, influência de amigos, corredores parceiros, impacto da torcida, presença de competidores conhecidos, condições financeiras. O ambiente muda tudo. Estar no ambiente certo te impulsiona a ir muito mais longe. Nos últimos tempos eu tenho pensado muito sobre uma coisa que muda completamente o resultado de um atleta e quase ninguém presta atenção nisso: o ambiente. O lugar onde tu está, as pessoas que estão ao teu redor, as conversas que tu escuta, o tipo de mentalidade que circula perto de ti. Tudo isso influencia mais do que qualquer planilha de treino. E eu estou vivendo isso na prática agora. Novo ambiente, nova equipe de trabalho, novas pessoas por perto todos os dias, gente que pensa grande, que treina sério, que fala de evolução, de performance, de disciplina. Isso puxa a régua para cima sem tu perceber. Mas ambiente não é só treino em equipe. Ambiente é quem mora contigo, quem vive contigo, quem convive contigo, quem torce por ti. O apoio familiar muda tudo. Quando as pessoas da tua casa entendem o teu objetivo, respeitam o teu processo e acreditam em ti, tu ganha base emocional que sustenta qualquer fase difícil. Os amigos e parceiros de corrida também entram nisso. Aquele treino que tu faria meia boca sozinho vira um treino forte quando alguém do teu lado está puxando o ritmo e dizendo vamos. Às vezes é uma frase simples que te faz ir além do que tu achava que dava. E tem a torcida. Quem já correu prova sabe. O grito de alguém que tu nunca viu pode te dar energia real. Quando é alguém que tu conhece, então, parece que o corpo responde na hora. O ambiente externo conversa direto com o teu ambiente interno. Até a presença de competidores conhecidos muda o teu nível. Quando tu alinha com gente forte, teu padrão sobe automaticamente. Não porque tu quer provar algo para os outros, mas porque teu cérebro entende que aquele é o novo nível de jogo. E existe um fator delicado que quase ninguém fala, mas pesa muito: a condição financeira. Tem atleta que não corre só contra o relógio, corre contra boleto, cobrança, expectativa e pressão. Quando o resultado vira sobrevivência, a mente entra em modo de alerta constante, e mente em alerta não performa no máximo. A pressão de precisar dar certo pode travar justamente quem tem a capacidade de voar. Por isso, ambiente também é segurança. É ter estrutura mínima para competir sem carregar o peso de que tudo depende daquela prova. E eu passei muito por isso. Todas as competições que eu ia era como se fosse a última competição, porque era um empenho muito grande para ir na prova. Era longe, era gasto, era muita coisa envolvida. Quando tu entra num contexto assim, tu não precisa se motivar o tempo todo. O próprio ambiente te empurra. É como se o padrão mínimo já fosse alto, e aí tu automaticamente sobe junto. Só que tem um ponto importante. Muita gente acha que para ter acesso a esse tipo de ambiente, precisa ser elite, precisa ser profissional, precisa estar num nível absurdo. E isso não é verdade. Hoje, mais do que nunca, eu estou criando formas de aproximar quem quer evoluir desse tipo de contexto. Gente que quer treinar melhor, pensar melhor e competir melhor. Porque quando tu muda o ambiente, tu muda teu comportamento. Quando tu muda o comportamento, tu muda o teu resultado.
Então, se tu sente que tá travado, estagnado ou treinando sempre no mesmo nível, talvez não seja falta de capacidade, talvez seja só a falta de estar no ambiente certo. E o ambiente certo não é sorte, é uma escolha. Meu veredito então sobre o aspecto social entre o teste A e o teste B, o teste A possuía o pior aspecto social para eu poder performar. Ó, Treinasse. treinão. Vai mostrar o relógio? Hã? Mostrar o relógio? Não, hoje não. Não? Hoje o pessoal não vai saber. Era o que tu esperava? Sim, foi bem dentro do que eu esperava. Alto rendimento não é fácil, tá? Bueno, pessoal, mais um dia de trabalho por aqui. Seguimos evoluindo, graças a Deus. Treino muito produtivo, muito bom. Recado do vídeo final é a gente sempre se comparar consigo mesmo nas mesmas condições ou trazer as condições o mais próximas possível da comparação. Então seria injusto eu me comparar comigo mesmo no auge da minha performance. Porque quanto mais treinado eu sou, menos treinável eu me torno. Então são pequenos ganhos que vão fazendo a gente crescer ao longo da nossa carreira. E a gente segue evoluindo, segue com um passo de cada vez, crescendo, evoluindo. E eu espero que nessa temporada a gente possa crescer muito mais, a gente possa subir vários degraus aí, que agora é dedicação exclusiva, que agora eu estou me empenhando 100% nisso. A gente sabe que ainda é muito cedo, são 4 semanas dedicadas, e o esporte que eu escolhi, a corrida de rua, é um esporte de longo prazo, mas 29 anos está aí, projeto 29 com 29, está bem encaminhado, a gente está entregando o nosso melhor. Essa semana já não fiz trabalho de força por causa dos testes, semana que vem já volto trabalho de força, que eu acredito que seja o meu gargalo, acredito que seja onde eu preciso ganhar mais para poder evoluir tanto a minha velocidade quanto a minha potência e a minha resistência. Então tudo está dependendo da minha força e eu preciso melhorar esse pilar do meu corpo e do meu condicionamento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não deixou o like, curte esse vídeo, comenta o que tu achou. Espero que tenha te ensinado alguma coisa esse vídeo. O meu intuito é esse, não é só mostrar meu treino, é passar um pouco do meu conhecimento para ti. Espero que tenham gostado. Por hoje era isso. Até a próxima!